o senso de justiça, pessoal, se não temos essa atitude ética, se não temos essa moral que está em nós, se nós não colocarmos isso em prática, não adianta a gente teorizar. Portanto, se a ética tem a ver com a melhoria das pessoas, também tem a ver com a melhoria das instituições. Daí, nós devemos valorar os mecanismos que ajudam ao administrador comportar-se eticamente, através de códigos de comportamento, como existem os estatutos das empresas por aí, a aplicação das normas de controle. Hoje nós sabemos que temos mecanismos de controle. Hoje nós temos os portais de transparência, hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal, hoje nós temos diversas legislações que visam controlar. Nós temos o Tribunal de Contas, os tribunais de contas para fiscalizar. Então, temos os conselhos também. Então, nós precisamos agir com moral. Nós precisamos colocar para fora essas atitudes que a gente sabe que são corretas. Não adianta, mais uma vez repito, teorizar e não pôr em prática. Essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês. Você, como cidadão de direito, você, como servidor público, o que tem feito para mudar sua atitude, tanto na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, quanto no seu ambiente de trabalho? Será que você tem buscado tratar os outros, tratar as pessoas com humanidade, com respeito, com honradez? Como você tem se portado? Então, finalizo aqui esta videoaula, deixando para vocês essa reflexão, que nós poderemos discutir essas questões lá no ambiente virtual de aprendizagem. Olá, cursista! Sejam bem-vindos à nossa terceira competência, que tratará sobre o tema Redemocratização do País e a Constituição Cidadã. Por que escolhi esse tema? Em virtude dos acontecimentos históricos que sofreu o nosso país, tendo este diversas constituições ao longo da sua história. O que seria redemocratização? Redemocratização é um processo de restauração da democracia e do Estado de Direito em países ou em regiões que sofreram algum tipo de ditadura, de autoritarismo, como foi, por exemplo, o caso do Brasil na década de 60. Como todos sabem, o Brasil viveu um período ditatorial, um período de regime militar, onde o autoritarismo prevalecia. E esta redemocratização de um país ou de uma região, ela pode se dar de forma abrupta ou de forma gradual. Gradual é quando os direitos eles vão sendo restaurados pontualmente, os direitos civis, os direitos políticos, e a redemocratização abrupta é aquela que normalmente é feita através de uma revolução. Pois bem, o Brasil passou por esse período, por essa década de militarismo, de autoritarismo, e quando foi no dia 5 de outubro de 1988, o então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães, à época presidente, promulgou a Constituição de 1988, que ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Por que este nome Constituição Cidadã? Porque esta Constituição ela veio resgatar direitos e liberdades dos cidadãos. Todos aqueles direitos que haviam sido ceifados, perdidos ao longo da ditadura militar. Então, ganhamos um novo conceito de Constituição, onde a democracia, a soberania do país deveriam prevalecer. Como vocês sabem, nós temos uma Constituição longa, que possui mais de 200 artigos e que nela constam direitos e garantias fundamentais à pessoa humana. Estes artigos, eles estão ao longo da Constituição, mas ficam compilados no artigo 5º, que digamos que seja o artigo não mais importante que os outros, mas um artigo que trata de direitos como a propriedade,
à intimidade, à vida privada, à inviolabilidade do domicílio. São direitos que cabem a qualquer ser humano. O que acontece é que, por hora, ou em algumas situações, esses direitos são desrespeitados. A nossa Constituição, ela foi classificada por alguns autores como uma Constituição escrita, promulgada, ela não foi outorgada, houve uma Assembleia Constituinte que a aprovou, dogmática, por quê? Porque ela foi feita através de dogmas, de preceitos, formal, analítica, não é uma Constituição curta, é uma Constituição extensa e também rígida. Por quê? Para ser modificada ou alterada, ela passa por um processo de diversas formalidades. Não é simplesmente chegar e alterá-la. Mas o interessante é que nossa Constituição, muito embora seja classificada como rígida, ela já passou em apenas 30 anos, ela ainda irá fazer 30 anos, por praticamente 100 emendas. Então imaginem vocês o que é uma Constituição relativamente nova, que irá fazer 30 anos já ter passado por praticamente 100 emendas à Constituição. Então, gente, essa Constituição que se diz rígida, ela passando por todo um crivo, por toda uma formalidade para ela ser alterada, ela pode ser considerada realmente Constituição rígida, já que em pouco tempo já sofreu diversas emendas. Então, pessoal, alguns autores, eles têm a Constituição, eles dividem a Constituição por gerações. Outros autores não gostam dessa nomenclatura e falam em dimensões. E aí nós temos os direitos de primeira dimensão, primeira geração, que são os direitos civis, os direitos políticos. Temos os direitos de segunda, que são aqueles relacionados a direitos sociais, econômicos, culturais. Os direitos de terceira geração, que é a solidariedade, a fraternidade. E já se falam em direitos de quarta e quinta geração. De quarta seria o direito à democracia, ao pluralismo, o direito à informação. E o quinto seria o direito à paz mundial, em face dos terrorismos, dos atentados, das guerras que o mundo já passou e que por hora a gente vê uma guerra fria, os países brigando entre eles, o que a qualquer momento pode eclodir, pode desencadear uma grande guerra, uma terceira guerra talvez. Então, tudo isso, todos esses direitos, todas essas gerações, elas têm uma conotação histórica. Vocês lembram lá da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, da mesma forma, a Constituição Federal de 88 foi baseada nesses ideais. E hoje, nosso maior obstáculo, nosso maior problema, nossa maior dificuldade é pôr em prática esses direitos, porque estão querendo tirá-los de nós. Fato é que vocês veem aí nos noticiários a questão dos direitos trabalhistas, a questão dos direitos previdenciários. E aí, gente, o que é que eu quero que vocês percebam? Que nós temos que arrumar mecanismos de colocar esses direitos na prática e exigir os direitos que nós temos. São normas jurídicas que estão lá postas, que não devem ser violadas, não devem ser desrespeitadas. Eu gosto muito de um autor conhecido, de um autor chamado Ferdinand Lassalle. O que é que Lassalle fala? Ele dá à Constituição um conceito sociológico. Ele diz o seguinte, que a Constituição é a soma real, é a soma de fatores de poder, a soma de fatores reais de poder. Ou seja, ele quer dizer que a Constituição é aquilo que o povo necessita, é aquilo que o povo deseja, mas a soma dos fatores de poder. Ou seja, ele desvincula a Constituição da questão jurídica e vincula esta à questão política. Então, não adianta estar lá posta com vários artigos e não ser colocado em prática e não atenda os interesses sociais, os interesses da coletividade. Porque se isso não acontece, se não tem essa soma dos fatores reais de poder, da vontade política de realizar esses direitos e também atrelados a estes estejam as necessidades das pessoas,
ele diz que a Constituição não passa simplesmente de uma mera folha de papel. Essa é a opinião de La Salle, a qual eu concordo. Porque se não for analisado o que o povo quer, o que o povo necessita, porque, como diz o velho jargão, que a voz do povo é a voz de Deus. Então, nós somos pessoas capazes de mudar qualquer cenário. A Constituição, ela tem que refletir o que nós realmente queremos. E não adianta ela estar posta apenas no papel. Ela tem que ter a vontade política para que sejam esses direitos assegurados e não retirados, como a gente tem visto nos últimos anos. Aí veio depois um autor chamado Conrad Hess. Ele complementou as ideias de La Salle. Segundo este autor, a Constituição, quanto menos mudanças ela sofrer, maior será o seu grau de efetividade. Portanto, meus caros, eu quero que vocês reflitam acerca dessas questões que foram colocadas nessa videoaula. Inclusive, se vocês desejarem, vocês podem pesquisar na internet sobre esses dois autores, Ferdinand de La Salle e Conrad Hess, e colocarem, exporem suas opiniões lá no nosso fórum de discussão, para nós aprimorarmos esses conhecimentos, se for do interesse de vocês. Então, eu termino esta aula dizendo a vocês, pedindo que vocês reflitam acerca dessas questões que foram suscitadas e que foram levantadas aqui. Reflitam se a nossa Constituição, ela realmente está sendo efetivada, se ela realmente está sendo respeitada, se aquelas normas que estão ali positivadas, elas sofrem violações. E aí vocês percebam que se acontecem estas violações, o que nós poderíamos fazer para mudar esse cenário? Porque nós, como cidadãos, poderemos mudar qualquer realidade. O que acontece é que a vontade política sempre predomina. E aí nós ficamos de mãos atadas. E aí nós ficamos sem segurança jurídica. Porque a norma hoje diz uma coisa e amanhã a norma muda e fica por isso mesmo. Então reflitam acerca dessas questões e a gente pode discutir lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nos encontramos na videoaula 4. Olá pessoal, vamos começar a nossa quarta e última videoaula, que trata sobre a nossa quarta competência, aquela parte que vocês viram lá falando sobre cidadania planetária. O tema que eu escolhi para falar com vocês foi a respeito dos 3 pilares da sustentabilidade. Por que eu escolhi esse tema? Pela necessidade hoje que nós percebemos com relação ao meio ambiente, que deveremos cuidar, que deveremos proteger, tendo em vista que se nós não fizermos, a gente não sabe o que será das próximas gerações. Então, se vocês percebem, esse assunto está cada vez sendo mais discutido, não só a nível nacional, mas também a nível mundial. E aí eu digo a vocês que sustentabilidade é um termo usado para definir ações e atividades humanas que visam suprir as necessidades dos seres humanos, sem comprometer o futuro das próximas gerações. Portanto, sustentabilidade está atrelada ao desenvolvimento econômico e material, sem agredir o meio ambiente. Ou seja, é você usar de mecanismos para ter um desenvolvimento sustentável real, um desenvolvimento sustentável que nós possamos perceber que o ambiente está ecologicamente equilibrado. Porém, gente, para isso se criou os 3 eixos. E esses 3 eixos, eles falam exatamente no social, no econômico e no ambiental. Então eu vou explicar a vocês cada um desses 3 eixos, desses 3 pilares. O aspecto social refere-se a quê? Refere-se ao elemento humano. Ou seja, para se ter um ambiente ecologicamente equilibrado, é necessário que as pessoas também estejam vivendo de forma saudável, que a sociedade esteja sendo bem cuidada. Por exemplo, nós temos no país pessoas que moram
sem a menor condição de higiene. As pessoas que moram em palafitas, que não têm sequer um saneamento básico. Então, em tese, essas pessoas terão um ambiente ecologicamente, não tendo um ambiente ecologicamente equilibrado e vivendo nesta situação, vai se conseguir termos um desenvolvimento sustentável? Reflitam acerca disso. É a regra que não vai conseguir, que não vão conseguir, pelas condições subhumanas que essas pessoas vivem. Daí, essa necessidade de nós juntarmos esses três pilares. Não adianta falar em ambiente ecologicamente equilibrado se o social está desequilibrado. Então, eu coloquei esse exemplo para que vocês percebam que, em regra, em tese, não vai haver um ambiente organizado quando a sociedade também não está sendo organizada, não está sendo bem cuidada. O pilar ambiental é o pilar que trata exatamente de tudo que nós estamos falando nesta competência de cidadania planetária, de meio ambiente, que é o quê? A preservação do meio ambiente, dos recursos naturais, diminuição dos desperdícios de materiais. Ou seja, este eixo, este pilar, ele busca estudar a melhor forma de se desenvolver projetos que causem o menor impacto ambiental, encontrando alternativas saudáveis para a prática do contexto de cada lugar, de cada região. Então, o aspecto ambiental é muito importante, porque ele também visa esse estudo para ver se aquilo ali não está causando uma degradação ambiental. E o último eixo, o último pilar, é o econômico. Quando nós falamos em eixo econômico, pilar econômico, a impressão que nós temos a impressão superficial é que trata-se de dinheiro, mas não é apenas isso. O terceiro pilar econômico diz respeito principalmente às causas e os efeitos de decisões de negócios que são feitos no âmbito ambiental dentro do contexto econômico. Então, quando uma empresa, quando um país se une forças com a sociedade civil, entidades particulares para criar algo que vai diminuir, digamos, a poluição, ele tem que ver qual vai ser o contexto econômico que isso aí vai gerar, qual vão ser os efeitos que isso vai gerar. Não é necessariamente a questão financeira que está ligada. Então, esses pilares, eu repito, eles estão conectados. Não dá para falar de um sem falar do outro. Não dá para falar de ambiente ecologicamente equilibrado sem pensar nos efeitos econômicos que isso vai gerar e sem pensar na qualidade de vida das pessoas. Nós temos, gente, exemplos inúmeros de desenvolvimento sustentável. Nós temos o quê? Preservação de área verde, a questão da reciclagem. Vejam bem, quando se recicla o lixo, por exemplo, o que é que acontece com isso? Ajuda a não poluir o meio ambiente e isso também gera renda para empresas, para trabalhadores. Vocês percebem que aí existem dois aspectos, dois pilares, dois eixos. O eixo ambiental, o eixo social e também o eixo econômico. Vocês percebem? Então, a reutilização de águas pelas indústrias, por exemplo, o que é que faz? Gera economia de água para as empresas e evita o lançamento de águas contaminadas, poluindo a natureza. O reflorestamento, os recursos, o uso de fontes de energias renováveis e limpas, a pesca controlada, o desenvolvimento e o uso de novas tecnologias que sejam capazes de reduzir a poluição, por exemplo, emitida por veículos automotores. Como vocês sabem, hoje se fazem campanhas para que as pessoas vão ao seu trabalho, por exemplo, de bicicleta, para que as pessoas tenham essa consciência de que deve deixar mais o carro em casa para evitar poluição. Pena que isso ainda está muito longe do que realmente desejamos, mas os países, os estados, eles já procuram estudar meios de reduzir a poluição. Outro exemplo de desenvolvimento sustentável, por exemplo, é o descarte de equipamentos eletrônicos, como baterias, como pilhas, em locais apropriados
para que as empresas especializadas possam dar um destino certo, correto a este material. Então, se vocês forem ver, nós temos diversos exemplos de desenvolvimento sustentável. E aí, gente, uma das coisas que foram pensadas foi a questão da sustentabilidade com relação à questão mundial. Hoje a questão não é apenas Brasil, país A, país B, país C. É o mundo, é uma preocupação global. Por quê? Viu-se que daqui a 50 anos, por exemplo, a gente não sabe como vai estar as próximas gerações. A gente não sabe como é que vão viver com tanto desmatamento, com tantas catástrofes naturais que a gente vê por aí. E graças a Deus que o nosso país, ele não é um país que tem diversas catástrofes como a gente vê outros aí, de vulcões, terremotos, mas vez ou outra, por conta da poluição e por conta de outras questões ambientais, acontece uma catástrofe natural. Então, é muito bom que a gente repense sobre essa questão. E aí, o que foi que fez os países? O que foi que fez a ONU? Se reuniu em Nova York, reuniram-se autoridades do mundo todo, representantes da sociedade civil e do setor privado, e juntos fizeram uma agenda, isso em 2015, que trataria de objetivos relativos à sustentabilidade, a desenvolvimento sustentável. E aí, o que foi que esses países decidiram? Que até 2030 teremos 17 objetivos a atingir. Será uma grande felicidade se conseguirem atingir esses objetivos, essas metas até 2030. Como eu achei muito interessante, e são 17 metas, eu vou ler para vocês, né? Mas eu desejo que vocês depois, se tiverem interesse também, vão à internet, pesquisem e vejam o que fala esmiuçadamente cada objetivo, cada meta dessa que tem para ser conquistada até 2030. Então eu vou ler para vocês aqui essas metas. Primeiro, objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Primeiro objetivo global para o desenvolvimento sustentável. 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Terceiro, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Vejam que tudo é para todos, ou seja, são objetivos globais, né? Nessa reunião, nesse fórum de alto nível que teve lá em Nova York no ano de 2015. O objetivo 5 trata alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. É exatamente esse objetivo que visa eliminar todas as formas de violência contra a mulher, a exploração sexual e outros tipos de exploração. O objetivo 6 é assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos. Objetivo 7, assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos. O objetivo 8, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. Vejam que coisa interessante, trabalho decente para todos. Isso é um objetivo que os países reunidos traçaram para serem colocados em prática até 2030. O objetivo 9, construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Objetivo 10, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Objetivo 11, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Objetivo 12, assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Objetivo 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos. Objetivo 14, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Objetivo 15, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E por fim, o objetivo 17 diz o seguinte: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, ou seja, fortalecer a mobilização de recursos internos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, para que estes possam melhorar a arrecadação de suas receitas, dos seus impostos, para que consigam, juntamente com os demais países, inclusive os de primeiro mundo, enfrentar essa situação e conseguir esses objetivos até 2030, como foi proposto nesse fórum lá em 2015 em Nova York. Então, eu quero que vocês vejam o seguinte: nós falamos aqui no início desta videoaula em 3 eixos. Se vocês forem analisar esses 17 objetivos, essas metas que foram postas lá atrás, vocês vão perceber que estas metas, elas englobam os 3 eixos, que é exatamente o eixo social, o eixo econômico e o eixo ambiental. Será maravilhoso que os países consigam fortalecer e até 2030 alcançar esses objetivos e essas metas. Portanto, finalizo minha videoaula dizendo a vocês que repensem, reflitam acerca dessas questões do meio ambiente, porque nós precisamos assegurar os direitos das próximas gerações e não degradar e não poluir. Você, como cidadão de direito, quais são os deveres, quais são o dever de casa que você tem feito, a começar do próprio lixo da sua casa? Você separa? Você coloca para ser reciclado? Você joga papel no meio da rua achando que isso é algo natural, que é algo comum? O que você tem feito para melhorar o ambiente, para tornar o meio ambiente mais equilibrado, mais limpo? Pensem bem, gente, essas questões começam de nós, começam da educação dentro da nossa casa. Portanto, termino aqui o nosso curso com esta última videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Ao longo dessas 4 semanas que passamos, com muitas discussões, com muitas temáticas, estou à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, vou deixar o meu e-mail, que já está lá, inclusive, no ambiente virtual, para quem precisar entrar em contato comigo. E finalizo aqui este curso com uma poesia de um poeta sertanejo, que ele diz o seguinte sobre ética e cidadania. É uma poesia simples, sucinta, mas que eu achei muito interessante. E eu finalizo assim dizendo: ser ético quer dizer não querer prejudicar, não lançar mão de denúncias para se beneficiar, deixar o outro crescer e quem sabe até ajudar. Quem traz o bem na genética pode doutorar sem ética, sem ser preciso estudar. Quem consegue chegar, entrar, sair, sem burlar os ditames da nação, quem faz uso do voto para depois exigir de quem pega a direção, quem diz sim quando sim tem que ser dito, ou diz não quando se tem que dizer não, quem não toma o lugar de seu ninguém, quem não rouba para ter mais do que se tem, esse sim, em verdade, é cidadão. Essa poesia é de José Rufino da Costa Neto, um poeta sertanejo conhecido como Dedé Monteiro.